Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor Sena, eu sou gestor na Avanza Capital e mentor de investimentos. Antes de mais nada, se você ainda não for inscrito no canal, clica nesse botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e fica à vontade na seção dos comentários. Eu quero saber em quem você vai votar e o motivo. Nesse vídeo, apesar de eu vir segurando em quem eu vou votar há muito tempo, eu evito falar disso diretamente, tanto aqui quanto no meu Instagram, mas eu resolvi revelar, dada a quantidade de pessoas que vêm me perguntando isso. Eu trouxe aqui alguns motivos, eu não vou me estender muito, até mesmo porque ninguém vê vídeo acima de 10 minutos, então eu resolvi reduzir bem o que eu vou falar aqui. E o meu voto, eu vou expor os 3 motivos do porquê eu vou votar nesse candidato. Não vou ficar em cima do muro, eu ia votar em branco no segundo turno, mas diante dos acontecimentos das últimas semanas, não tem como deixar algumas coisas passarem em branco, então eu resolvi me posicionar. Não tem como ficar em cima do muro. O primeiro ponto é o seguinte, eu até anotei aqui rapidamente os 3 motivos, que é o que vai dar para fazer em 10 minutos. O primeiro deles, que eu ouço muito, primeiro que quem vota no Lula, o argumento é sempre, mas o Bolsonaro não sei o quê. Nunca existe um pró pro Lula. É sempre um contra o Bolsonaro. Ou seja, quem vota no Lula não consegue justificar o voto em cima das coisas que o Lula fez ou em cima das coisas que o Lula está prometendo. Isso é uma coisa que me chama atenção. Eu conversei com uma pessoa até hoje que conseguia justificar o seu voto em cima das coisas que o Lula ia fazer. O problema é que a justificativa era um tanto quanto absurda, porque as coisas que o Lula quer fazer são absurdas. Então, o primeiro ponto, e é uma justificativa muito comum, até gravei um vídeo sobre isso recentemente, eu vou deixar o link aqui, é que o Lula ele é democrático e o Bolsonaro não é democrático, ou o Lula é mais democrático do que o Bolsonaro. Isso não existe mais democrático, menos democrático. Não existe, estou mais grávida, menos grávida. Isso ou é democrático ou não é. Mais democrático não existe. E nem o Lula, nem o Bolsonaro, honestamente, são democráticos. O ponto é o seguinte, aqui a gente está falando de escolher o menos pior. Quando o Bolsonaro fala, e fala as bobagens dele, sim, isso é incontestável, ele fala, já falou algumas vezes sobre ditadura e tudo mais, só que em nenhum momento houve de fato uma ação dele contundente, ou seja, o Bolsonaro ele fala muito, só que não fez nada até hoje com relação a isso. Ao passo que o Lula a gente sabe que já falou muitos discursos, muitas vezes, mas faz 10, 15, 20 anos, não importa, ele já falou em muitos discursos ser pró-ditadura, no caso da Nicarágua, no caso da Venezuela, no caso da ditadura cubana, sem contar que já chegou a financiar durante o seu governo ditadura também. Então assim, o Lula não é o cara que só fala, o Lula faz também. O Lula é sim pró-ditadura não só na lábia, mas na questão de fazer também. Ele cumpre o que ele fala. Então esse argumento de que o Lula é democrático, é mais democrático que o Bolsonaro, isso é uma grande falácia, é uma grande mentira, e isso me incomodou muito, porque como eu vou mostrar na tela para vocês agora, nas últimas semanas a gente está vendo diversos tiros no pé do próprio Lula. O Bolsonaro ele vem ganhando espaço nas pesquisas por culpa do próprio Lula. Com essa ideia, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, de censurar diversos conteúdos que não são fake news, são a realidade. Né? Então, esse tipo de censura, que está sendo feita antes dele ser presidente, agora você imagina quando ele for presidente, está escrito no próprio plano de governo do PT, que é de fato censurar a imprensa. Isso é um objetivo da esquerda, é um objetivo do PT. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria deixar bem claro aqui. Isso está escrito no plano de governo deles, não é achismo meu, está escrito. E como vocês viram nas imagens, já está em curso mesmo sem que ele seja presidente. O plano econômico do Lula é uma verdadeira piada. O próprio Meirelles, que foi presidente do Banco Central no governo dele durante os 8 anos, falou que o plano de governo é uma verdadeira piada. O Lula 1 não vai voltar. Eu gravei um vídeo também, eu vou deixar aqui em cima para você assistir o porquê que eu falo que o governo 1 do Lula, que é a justificativa de muita gente para votar nele, não vai voltar. Ele teve uma pequena parcela de mérito, diria que uns 5%, de mérito no que aconteceu no governo dele, e o resto eu explico no meu vídeo, então assiste para você entender se você usa essa justificativa de que o Lula 1 vai voltar. Tá? Não vai voltar. Ele quer criar mais ministérios, ou seja, aumentar os gastos do governo. Ele quer, e aí para mim é o maior absurdo de todos, vá no plano de governo dele, lá está explicitamente escrito de eliminar o teto de gastos. Pessoal, é o seguinte,
O teto de gastos, ele é tão importante para o Brasil quanto a democracia, quanto a sua liberdade, quanto a minha liberdade. A Argentina só está passando pela situação que está hoje porque não tem teto de gastos. A esquerda resolveu romper com o teto de gastos lá e o país agora é esse caos absoluto. A população está lutando simplesmente para sobreviver. A inflação vai bater 100% ao ano em 2022, vai superar 100% ao ano. 3 dígitos de inflação porque não tem teto de gastos. O governo imprime dinheiro a rodo. Eu já cansei de falar que isso gera inflação. E o PT quer acabar com o teto de gastos. Então não tem como defender esse tipo de coisa. Não dá para você defender um partido, um plano de governo que quer acabar com o teto de gastos, que quer fazer com que o Brasil vire o que era, volte ao que era antes do Plano Real, que se você era vivo, se você ou sua mãe, seu pai, pergunte para eles o que era antes do Plano Real. Pergunte para eles como era a situação econômica do Brasil. O Plano Real é o maior plano econômico já feito na história do nosso país. E o Lula votou contra. O Bolsonaro votou contra também, tá? Por isso que aqui a gente está falando do menos pior dos dois. O ponto é que o Lula ele vai explicitamente derrubar com o teto de gastos e isso vai gerar grandes problemas para nós no futuro se isso acontecer, tá? E o terceiro ponto é o seguinte, é você querer ter dentro do plano econômico, né? O terceiro ponto dentro do plano econômico. Ele já declarou diversas vezes que vai colocar um cara político à frente do Ministério da Economia. O Ministério da Economia, o ministro da Economia, é o ministro mais importante do Brasil. Para não dizer a pessoa mais importante dentro do governo. E o Lula disse que quer colocar um cara político e não um cara técnico. Aí eu te pergunto, se você está, por exemplo, com algum problema na pele e aí você precisa ir ao dermatologista, você se sentiria bem se esse dermatologista fosse formado em economia e ele te passasse medicamentos ou até precisasse fazer uma cirurgia na sua pele? Você ia se sentir bem com isso, um economista fazendo essa cirurgia na sua pele? Eu imagino que não. Por que a gente terá que aceitar um cara político que não é formado em economia, que não tem conhecimento técnico, à frente de uma pasta tão importante que é o Ministério da Economia? Isso é uma coisa que, honestamente, eu não consigo entender e não entra na minha cabeça algo que justifique isso. E por último, a maior ameaça à sua liberdade, à minha liberdade, à liberdade de toda a sociedade, não vem da direita. Historicamente vem da esquerda. A gente já viu a esquerda suprimir as próprias ditaduras que vêm acontecendo, que são apoiadas pelo Lula, como eu falei. Isso é supressão total da liberdade. O Lula ele pretende implantar algo parecido aqui no Brasil, sim. Essa é a ideia dele, esse é o sonho dele. Então, você tem que se preocupar, de novo, eu não sou um cara de direita ou de esquerda. Eu me identifico e venho estudando bastante sobre os movimentos libertários, que é um movimento que pede pela ausência do Estado, ausência completa do Estado no intervencionismo na sociedade. E os libertários, eles não são nem de direita nem de esquerda. Só que uma coisa é comum entre todos eles. Eu não gosto de esquerda e eu não gosto de direita, dizem eles. Só que a esquerda, inegavelmente, é a que representa a maior ameaça às nossas liberdades como cidadão. Liberdade de ir e vir, liberdade de se pronunciar, liberdade de comprar coisas, todas as liberdades, liberdade de se deslocar, de viajar, todas as liberdades. Essas são minhas 3 justificativas, não vou me alongar, eu sei que se eu falar 40 minutos aqui, ninguém vai ouvir. Então esse é meu vídeo, meu voto será sim. Infelizmente, porque não tem, de fato, opções melhores, vou ter que escolher o menos pior, tive que sair de cima do muro depois desses últimos acontecimentos que foram realmente horríveis, na minha opinião, essa censura provocada antes do Lula ser presidente e que vem causando tiros no próprio pé dele, inclusive. O Bolsonaro está crescendo nas pesquisas por conta disso e hoje a gente já tem um empate técnico entre os dois candidatos. Meus amigos, vamos torcer para que nos próximos 4 anos a gente tenha um Brasil melhor, seja com Lula, seja com Bolsonaro, mas fica aqui meu voto. Não tem como ficar em cima do muro, não tem como votar em Luiz Inácio Lula da Silva. Forte abraço e até mais.